Tudo bem, queridos? Shalom, shalom. Shabbat shalom, né? Boa noite. Pode se assentar, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Eu gosto de que vocês fiquem bem à vontade para poder receber a palavra do Senhor. Eu quero agradecer o carinho, quero agradecer realmente, né, toda essa recepção calorosa. Então, eu acho que a maioria já me conhece, né? Quem não me conhece ainda nas redes sociais, vai conhecer em nome de Jesus. Você precisa me seguir nas mídias sociais, porque todos os dias eu libero conteúdos. Então, eu sou a pastora Luciana Diane, por enquanto, em nome de Jesus, né? E eu vim de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E eu tenho certeza que, se você abrir o seu coração para receber aquilo que o papai tem para te entregar, eu te garanto que você nunca mais vai ser o mesmo ou a mesma em todas as áreas da sua vida. Porque o Senhor, Ele não trabalha somente numa área. Ele trabalha em todas as áreas quando nós deixamos Ele trabalhar. Esse seminário, ele é voltado para a libertação financeira. Só que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, tem muitas áreas que estão totalmente ligadas com a questão financeira e que as pessoas desconhecem, né? Por quê? O que o Senhor fala através da boca do profeta Oséias? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, conhecimento é poder. Conhecimento, quem tem conhecimento, tem tudo. Porque o conhecimento, o valor do conhecimento é muito maior do que ouro, do que prata e de diamante. Muito mais valoroso o conhecimento. Então, quando você acessa esses lugares, então aí você realmente se torna rico, próspero em todas as áreas. E eu vou começar esse seminário falando de um tema que ele é a base para que a sua vida seja próspera em todas as áreas. Eu vou começar esse seminário falando a respeito de paternidade. Porque a paternidade, ela é a base e ela sustenta todas as colunas das nossas vidas. Ou seja, a paternidade, ela tem uma ligação total com família, ela tem uma ligação direta com a questão de finanças, ela tem uma questão direta com sexualidade, ok? Então, é a base. Se a paternidade estiver bem resolvida na sua vida, detalhe, meu anjo está aqui me ajudando a ministrar, né? Eu falei que eu só queria abrir a boca e eu queria que ele falasse por mim. E a questão espiritual também. E quando você fala da vida espiritual, você está falando também de ministério. Então, a paternidade é a base. Por que a paternidade é a base? Porque o nosso verdadeiro pai é o nosso Pai Celestial. Porque nós viemos através de um DNA divino. Como assim? O nascimento, a fecundação é um milagre de Deus. Quem nos dá a vida é o Senhor. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos temporariamente dentro de um corpo. Isso é só a casca. Quantas histórias você já ouviu que uma mulher ficou sabendo que estava grávida e ela tentou de todas as formas abortar e aquela criança nasceu? Quantas histórias você já ouviu que um homem vasectomizado teve filho, foi pai? Quantas histórias você conhece que uma mulher estava tomando pílula anticoncepcional para inibir a ovulação e engravidou? Por quê? Porque isso independe da vontade humana. Então, nós viemos através de um DNA divino, do céu. Então, nosso verdadeiro pai é o nosso papai. É o nosso pai. Então, sabendo disso, Satanás, ele faz de tudo e mais um pouco
para que essa paternidade terrena seja comprometida o quanto antes. Porque o Senhor, Ele escolhe um pai biológico e uma mãe biológica para cuidar daquele que é dele. É dele. O que Eclesiastes fala? Que quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus que o deu. E o corpo volta para o pó. Porque nós somos feitos, o nosso físico é feito de pó, de carbono, né? Ou seja, de materiais, realmente, elementos químicos. Então, ele tenta, de todas as maneiras, para ferir aquela vida o quanto antes com o pai biológico. Porque quando ele consegue isso, quando o pai abandona, quando o pai rejeita, quando o pai abusa sexualmente de um filho ou de uma filha, e isso começa ainda no ventre, o que acontece? Ali ele começa a implantar uma ferida, e que se essa ferida não for devidamente tratada, curada, essa pessoa vai ter a vida comprometida para o resto da vida. Então, é muito importante você entender isso. Por isso que é importante você saber a sua raiz. Como que eu fui concebido? Eu fui concebido na bastardia? Meus pais já eram casados? Como que foi meu nascimento? Como foi a gestação? Né? Então, você observa, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, que existe um sistema coordenado, né, pelo anticristo, que ele promove tudo isso. E no decorrer do seminário você vai entender. Né? Quando você começa a estudar a libertação no nível profundo, você começa a entender a ação do anticristo, né, desse sistema, né, agir para detonar o ser humano, para detonar. Porque Satanás ele tem problema com os filhos, né? Ele tem problema com os filhos. Então aí você começa, e eu tenho certeza que vai passar um filme na cabeça de vocês. Então, você ouve histórias, né, que a mulher ficou grávida, o pai abandonou, né, ou de repente, situações muito, né, delicadas. Então, por que isso acontece? Porque quando você estuda os papéis que o pai tem que exercer sobre a vida do filho, quais são os papéis exercidos, né, pelo pai? Proteção, segurança, dar direção, impor limites e afirmar a identidade. Então, pelo fato dessa questão que eu falei que o nosso verdadeiro pai é o Senhor, então quando você analisa esses 5 papéis exercidos pelo pai, né, você observa que eles são muito mais importantes do que... Assim, não é que são mais importantes, são mais profundos. Eles são muito mais profundos do que os papéis exercidos pela mãe. Que é nutrição, né? A mãe ela é responsável pela nutrição, pelo relacionamento, né, do filho. Por quê? Justamente por conta disso, porque os pais biológicos, eles têm que reproduzir essa paternidade divina. E é por isso que Satanás, sabendo disso, ele faz de tudo para ferir o quanto antes, certo? Porque ele sabe que uma ferida implantada, aquilo vai comprometer, e é isso que ele quer. E ele procura, e isso é a base, Então, muitas são as consequências que essas feridas na alma provocada pelos pais traz para a vida daquele filho. Quais são elas? Primeiro, a orfandade espiritual. A orfandade espiritual, ela traz uma lacuna que impede as pessoas a se relacionarem de forma íntima e profunda com o seu Criador, que é o verdadeiro Pai. Porque imagina só, se aquele que nasceu, né, aquela criança que nasce,
ela vai olhar para o seu pai. Então, assim, o pai é aquele que ela pode falar, que ela pode tocar, que ela pode olhar na face, que ela pode abraçar, que ela pode sentir. Então, se essa figura ela é distorcida para aquela criança, se ela é ferida de alguma forma por esse pai que nasceu para amar, para proteger, para trazer segurança, o que vai acontecer? O ser humano, inconscientemente, ele transfere a figura do pai biológico para Deus. Então, se essa figura paterna, biológica, né, for comprometida, fatalmente vai comprometer o relacionamento daquela pessoa com Deus Pai. Então, tem muitas pessoas dentro da igreja que elas até já ouviram falar que nós somos filhos de Deus, mas só está aqui, no racional, não desceu para o coração. Ela não sente, ela não se sente. Ela pode até falar que ela é filha de Deus, mas na prática ela não recebeu isso ainda. E a vida dela vai estar toda comprometida. Por quê? Porque filho, ele nasce com várias regalias. Com várias regalias. Então, ele está dentro da igreja falando que Deus é pai dele, só que ele não vive essa paternidade, então ele não recebe aquilo. Ok? Então, essa lacuna, essa orfandade espiritual é terrível hoje no meio da igreja. Justamente por conta disso. E mais interessante é que, quando uma ferida, ela não é devidamente tratada, então ali é instalado um padrão doentio. E ao longo da nossa vida, várias pessoas são colocadas como autoridade sobre a nossa vida, inclusive autoridades para reproduzir essa paternidade. Quando você vem para uma igreja, você tem um pai espiritual, certo? Então é impressionante. Tem pessoas que foi ferida pelo pai biológico, aí vem para uma igreja, é ferida pelo pai espiritual, e aí chega uma hora que ela distorce, e ela não vai acreditar dentro dela. Satanás, ele produz isso na mente dela, mas vem aqui, então acho que Deus nem existe, porque se eu estou vivendo tudo isso, porque é isso que ele quer. É isso que ele quer, porque ele trabalha na mente das pessoas. A mente é o foco de Satanás, porque quando ele ganha isso daqui, ele detona o ser humano. Ele detona o ser humano. Então, quantas pessoas feridas com a paternidade espiritual, aquele líder manipulador, aquele líder que acha, que age com pressão, né, provocando medo. Então, não é aquele pai que acolhe. Então, é por conta disso, porque, olha só, e é engraçado e interessante que as pessoas, pelo fato delas não estarem totalmente curadas, né, e libertas, elas buscam também inconscientemente, porque eu não sei se você sabe que mais de 90%, né, das informações, elas ficam no nível do subconsciente. Elas ficam no nível do subconsciente. E é esse lugar que precisa ser acessado para que haja cura. Então, quando aquela ferida está ali, toda sangrando, ou de repente ela está com uma casca, mas por dentro está toda necrosada, ela faz escolhas que lhe parece familiar. Por quê? Porque eu sei como eu reajo mediante uma situação dessa. Isso fica no subconsciente. Isso, na verdade, me protege. Isso, na verdade, me traz, de repente, uma proteção. Por quê? Eu já sei como lidar. Por quê? Porque o meu pai era agressivo. O meu pai era abusador. O meu pai, ele era isso, ele era aquilo outro. Queridos, isso, na verdade, é um exemplo que eu estou dando, tá? Só para a pessoa pensa nisso. Então, se o meu pai agiu dessa forma comigo, inconscientemente,
eu vou saber lidar com aquela pessoa que vai agir igual ou pior. Olha que loucura. Olha que loucura. E aí, para você desconstruir isso, você precisa entrar no processo de cura e de libertação. E não é fácil. Dói muito. Tocar na ferida dói demais. E, infelizmente, nem todos estão dispostos a sofrer, a sentir essa dor. Então, às vezes a pessoa... E tem um outro detalhe, às vezes entra também na religiosidade. Na religiosidade. Né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Por fora está lindo. Eu estou na igreja, eu estou glorificando, eu estou aqui em cima do púlpito, glória a Deus, aleluia. Sai daqui, a vida não muda, não tem transformação, não tem frutos. Isso não é o que Deus tem para nós. O nosso Deus é um Deus de transformação. Então, essa orfandade espiritual, muita gente chega e fala, pastora, não ouço Deus, não sinto Deus. Na verdade, às vezes, quando você fala, Deus falou comigo, a pessoa chega a te criticar. Essa pessoa é doida. Que Deus falou com ela o quê? Porque Deus não fala comigo. Porque ela não consegue acessar o coração do Pai. E a Bíblia fala que os segredos do Senhor é para aqueles que têm intimidade com Ele. São com esses que Ele compartilha os seus segredos. Então, a pessoa ela fica impermeável. Ela não consegue, ela tenta, ela não consegue, ela se frustra. E muitas vezes ela acaba se afastando da presença do Senhor, porque ela sempre culpa o Senhor. Pessoas que sempre estão culpando o Senhor são pessoas que têm muitas feridas com a questão da paternidade. Deus não faz isso, Deus abençoa o meu irmão, mas Deus não faz para mim. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Ele é bom, a palavra de Deus fala. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele fala na palavra de Deus, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina Ele. Imagina, nós somos a criação de Deus. Nós nascemos para governar, nós nascemos para reinar. Só que, infelizmente, a realidade que a gente encontra dentro da igreja é uma realidade totalmente adversa à palavra de Deus. Os filhos estão comendo migalha que cai da mesa. É essa colheita, é isso que os filhos estão comendo. Isso é triste. Então, a primeira consequência é essa orfandade espiritual, essa lacuna que separa elas de Deus Pai, que impede que elas venham ter relacionamento, impede que elas ouçam o Senhor, impede que elas tenham as suas promessas cumpridas. Acessa esse lugar. Segundo, a falta de identidade de filho de Deus. A falta de identidade de filho de Deus faz com que aquela pessoa se sinta um servo. Eu sou servo de Deus. Eu sou servo. Para falar a verdade, às vezes eu converso com muita gente me chama, pede conselho, então às vezes eu ouço as pessoas falar, Senhor, usa tua serva. Essa palavra me dá repugnância. Na hora, em pensamento, eu falo, Senhor, sou tua filha. Usa tua serva. Né? Não, nós não somos servos, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Filhos do Deus Altíssimo. Né? Engraçado que daqui a pouco eu vou ler um texto a respeito disso, que é o texto do filho pródigo que eu quero ler. E a falta de identidade de filho de Deus compromete completamente as finanças. Por quê? Porque quem tem herança é filho. Herança é para filho de Deus. Herança não é para servo. Herança é para filho. Então, se você não tomou posse da sua identidade como filho de Deus, você não vai experimentar, você não vai receber a herança que te é de direito. Certo? E nós nascemos para comer o melhor dessa terra, os melhores frutos dessa terra. Em todas as áreas, porque, na verdade, pode ter a crise que for, pode ter o governo que for. Na verdade, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele coloca nas nossas mãos. Nós não precisamos ter esse tipo de problema, de preocupação.
Ou seja, a nossa mente não consegue alcançar a mente de Cristo, por mais que nós venhamos nos esforçar. É inimaginável a grandeza dele. Nós sabemos, ele permite que nós venhamos saber só um pouquinho. Então, essa falta de identidade de filho de Deus traz muitas consequências para as finanças. O texto eu vou deixar para ler mais para o final. E aí também, uma outra consequência é a distorção da identidade. E essa distorção de identidade, acontece algo, olha só. Presta atenção como Satanás trabalha. Se a pessoa não sabe quem ela é, de onde ela veio e para onde ela vai, qualquer lugar serve. E Satanás aproveita essa brecha para fazer dessa pessoa uma marionete. É isso que ele quer. Porque quando você sabe quem você é, você discerne aquilo que não vem de Deus, aquilo que não vem do seu pai, porque você tem comunhão e intimidade com ele. E você fala, casca fora daqui, Satanás. Aqui não. Aqui não. Sai daqui em nome de Jesus. Você não aceita. Você não aceita. Agora, a pessoa que não tem a identidade firmada em Deus, ela é uma presa fácil para Satanás. Aquela pessoa que depende do outro. A confiança dela não está em Deus, porque ela não conhece Deus. Aí ela fica em busca de uma palavra profética, e quando ela fica em busca de uma palavra profética, ela recebe profetada. Porque, na verdade, o profeta ele vem para confirmar aquilo que Deus já falou no teu coração. Porque, na verdade, se eu sou filho, se eu tenho intimidade com ele, primeiro ele vai falar comigo, e ele vai usar um profeta para confirmar aquilo que ele já falou para mim. Aí ela começa a receber as profetadas. Aí acontece uma desordem total. Por quê? Porque a confiança dela não está no pai, a confiança dela está no homem. E a Bíblia fala, maldito do homem que confia no homem, mas bendito do homem que confia no Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor. É claro que nós admiramos grandes homens de Deus, mas são pessoas falhas. Nós somos falhos. Nós corremos o risco de errar. Nós não temos toda a revelação. Homem nenhum tem toda a revelação. Porque se Deus fosse dar a revelação toda para um homem, sabe o que ia acontecer? Ia virar um semideus. Na verdade, homem nenhum tem toda a revelação. Somente Ele tem toda a revelação. Então, homens são usados pelo Senhor, sim. Somos usados pelo Senhor, somos canais. Na medida que Ele quer nos usar, na medida que nós permitimos que Ele venha nos usar, na medida que nós realmente nos humilhamos e nos colocamos nessa posição. Então, cuidado com isso, cuidado com a distorção de identidade. E aí, essa questão da distorção de identidade também, ela parte para uma outra situação, que é a distorção da identidade sexual. A paternidade, ela está totalmente ligada com sexualidade. Totalmente. Então, você vai encontrar, quando você se depara com uma pessoa que teve uma vida de prostituição, investiga a vida dela. Investiga a vida dela, para ver se realmente ela quis ir para aquela vida. A maioria das mulheres que se envolveram com prostituição, elas buscavam naqueles homens o pai que elas nunca tiveram. Uma mulher que se identifica com homens muito mais velhos, você pode investigar a vida dela. Ela não estava procurando um marido, ela estava procurando um pai. Então, todo desequilíbrio, tudo que é muito distante ali da realidade, né? Tanto no caso do homem ser muito mais velho, também quanto a mulher ser muito mais velho, só que a gente está falando de paternidade, tem um contexto que tem algo para ser resolvido. Tem mulheres que entram no adultério, por quê? Porque aquele homem bem mais velho, casado, começa a seduzir aquela moça,
E ela, na verdade, não é muitas vezes por safadeza, não que eu estou apoiando, não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. Entenda o contexto. Ela se deixa levar para uma situação de promiscuidade sexual, de pecado e de erro, porque ali tem uma ferida instalada e ela não sabe. E aí, aquele homem com blá, 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 com aquela palavrinha, com aquela boquinha doce, acaba, então, seduzindo ela, não porque ela encontrou atributos maravilhosos nele, de um físico maravilhoso, não, porque simplesmente ela queria um abraço de pai que ela nunca teve. Então, tem uma outra situação também, não é o único, mas é um dos casos de homossexualidade, também vem daquela paternidade comprometida, negligente, omissa. Na verdade, dentro daquela pessoa, eu não quero ser como o meu pai. Então, na hora de eu escolher o meu parceiro, eu não vou. Eu vou, na verdade, o quê? Escolher muitas vezes, eu quero ser melhor que o meu pai. Então, eu quero provar que eu posso ser melhor. Aí, o que acontece? Acaba se envolvendo com outro homem. Então, essa questão da homossexualidade, inclusive, é a questão da mulher também. Eu não quero um marido como meu pai. Então, se eu não quero um marido como meu pai, eu vou querer uma mulher. Não é o único, tá? É uma das razões, é uma das. Então, tanto quanto o homem, né, passa, tem essa situação de homossexualidade, tanto o homem quanto a mulher pode ter uma raiz ali mal resolvida com a paternidade, porque a pessoa, ela fica com problema com a figura masculina. E, infelizmente, isso é muito comum hoje, infelizmente. Infelizmente. É triste, mas é verdade. Vícios. Pessoas que se refugiam nos vícios. A dor foi tão grande, então isso talvez vai me aliviar. Vai me aliviar. Aquela ferida que eu nem sei de onde está vindo. Eu só sei que dói. Então, pessoas que têm problemas com vícios, né, pode ter uma raiz aí na questão da paternidade, né, todo tipo de promiscuidade sexual, todo tipo de prostituição. Então, isso é muito forte, essa questão da paternidade. E antes de eu falar a respeito da cura, eu quero ler um texto para vocês, que é um texto que eu gosto, que é o texto do filho pródigo. E o Senhor me deu uma revelação tão tremenda a respeito de uma chave que está nesse texto, que é a primeira vez que eu vou... Esses dias para trás, Deus me deu uma revelação nesse texto, eu quero compartilhar com vocês. Então, eu vou ler a parábola do filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse,
Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo do pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Então, esse texto está em Lucas 15, de 11 a 32. Então, aqui, nós temos um pai com 2 filhos. Um deles, o caçula, presta atenção nas chaves espirituais. Um deles, o caçula, o que ele fez? Ele sabia que ele era herdeiro. Então, por mais que ele se precipitasse, por mais que ele se desviasse, ele sabia que ele era filho. Ele sabia que ele era herdeiro. Ele sabia que ele tinha direito à herança. Tanto é que ele falou: pai, me dá o que é meu. Ele sabia. Ainda que o pai não tinha morrido. Ainda que o pai não tivesse morrido. Ele se apropriou daquela herança. Foi viver a vida dele. Beleza. Passaram-se anos. Papai do céu tratou ele. E aí, quando ele perdeu tudo, por conta da sua imprudência, por conta da atitude que ele teve, ele se arrependeu. E aí, ele começou a pensar, ensaiar. Quantos aqui que vão fazer o caminho de volta, eu profetizo em nome de Jesus com seus pais, seja pai espiritual, seja pai biológico, e vai ensaiar. O que eu vou falar? Ele fez a mesma coisa. Ele ficou ensaiando. Só que, para surpresa dele, o pai não esperou ele terminar de falar. O que o pai fez? O pai restituiu. Restituiu. Onde está isso? Quando o pai fala para o servo: traz roupa nova, traz o anel e traz sandálias, ali o Senhor estava restituindo. E aqui tem uma chave espiritual. O outro, que não sabia que era filho, porque ele se comportava como servo. Qual que era o sentimento dele? De inveja, de ciúmes. Ele não teve compaixão. Ele criticou. Só que olha só a chave que Deus me deu, que tem tudo a ver também com o tema que eu estudo. Você sabe que na Bíblia existe um princípio da primogenitura. O mais velho, na verdade, o primogênito, aquele que nasce primeiro, ele tem direito à herança dobrada. Porém, o mais velho, como ele não se colocou como filho, ele perdeu a bênção da primogenitura. Por quê? Porque primogenitura fala de legado. Primogenitura fala de você dar sequência a uma geração, de você dar continuidade àquilo que o teu pai começou. E o mais velho, que tinha o direito da primogenitura, ele não sabia quem ele era. Ele falava: eu te sirvo. Ele não se sentia como filho. Aí,
o mais novo, que sabia quem ele era, quebrou a cara, voltou, se arrependeu. O que o pai fez? Restituiu. Qual que era a bênção da primogenitura? Herança dobrada. A primeira herança, ele desperdiçou. Ele voltou e o pai deu a primogenitura, ou seja, deu a outra herança. Deus restituiu, está escrito na palavra. Na palavra. Traz roupa nova, o anel no dedo e as sandálias. O pai comemorou. E olha, quando você vê a resposta do pai, na verdade, olha só, quando ele vem responder para o pai, olha o que o pai responde. Filho, no último parágrafo, filho, o pai está se referindo ao filho mais velho. O problema não está com o pai, o problema está com a pessoa, com a identidade dela. O pai tratava os dois da mesma forma, mas o mais velho tinha um problema de identidade. E o Senhor, ele não pode correr o risco de que a herança não tenha um legado. Por que você acha que Abraão tinha tanta preocupação em ter um filho legítimo? Porque às vezes ele questionava o Senhor, Senhor, mas vai ser o meu servo Eliezer que vai receber a minha herança. Então, quando você olha para a história de Davi, na verdade, ele era esquecido pela família dele. Mas Davi sabia quem ele era. Ele estava escondidinho ali por trás das malhadas, mas ele era daquela família, o que mais tinha comunhão e intimidade com Deus. Prova disso é que o Senhor fala, é um homem segundo o meu coração. Quando eu falo que homem é homem, quando o profeta Samuel teve lá para ungir o rei de Israel, ele não vinha de uma hierarquia. Era o novo rei de Israel, porque Saul teve a oportunidade e jogou no lixo. E aí Samuel, ele foi ungir quem? Samuel ia derramar o azeite no primogênito. O Senhor falou, não é esse. Tem gente perdendo o direito da sua primogenitura biológica, porque não sabe quem é. Primogenitura tem a ver com filho. Com filho. Se você não entender isso, você não vai dar sequência no seminário, porque isso é a base. É a base. É a base. O Senhor quer filho, uma igreja com filhos, com a identidade sarada e curada, é uma igreja próspera. É uma igreja que vai reinar aqui na terra. É essa igreja que o Senhor vem buscar. É essa igreja que o Senhor vem buscar. Não é aquela igreja que Satanás, fala umas palavrinhas bonitas e cai, e volta e faz mimo. Não. É uma igreja firme. Se você sabe quem você é, Satanás, ele não vai te ludibriar. Isso é muito forte, isso tem uma profundidade muito grande. Então, dando sequência ainda na história de Davi. Davi era um evento. O fato de um profeta ir na casa de alguém naquela época era um evento, era algo muito grande. Davi era o único que não estava ali. Isso prova o tanto que ele era excluído. E aí foi passando de um a um. O Senhor não é esse, não é esse, não é esse. Até que o profeta chega para Jessé e fala, você tem algum outro filho? E ele fala, sim. Aquele filho que estava escondido, ele estava escondido no esconderijo do Altíssimo. Ele estava ali sendo preparado. E os outros filhos, os mais velhos, o ego estava inflamado, porque eles faziam parte do exército de Saul, que Deus não estava nem aí para isso. Nem aí para isso. E ele tinha estatura pequena, mas acontece que dentro dele existia um gigante, porque quem nos enche é o Senhor, é o Espírito Santo dentro do nosso secreto. Quando você encontra essa identidade, você não precisa pedir para o teu pastor ficar orando, liberando palavras, confirmando. Não. Não. Porque você vai falar face a face com o Senhor. E esse face a face, você não precisa ver Ele com os seus olhos. Mas você sente uma presença tão gloriosa que é como se você estivesse olhando para o teu Pai, para o teu Criador. Porque não se esqueça, você tem um DNA divino. Eu tenho um DNA divino.
E nós estamos vivendo um tempo muito peculiar. Muito peculiar. Aqueles que não souber a identidade de filho, aqueles que não tiver a identidade de filho de Deus firmada, vai ficar pelo caminho. Vai ficar pelo caminho. Infelizmente, vai ficar pelo caminho. Porque se você sabe quem você é, quando você dá um pequeno tropeção, você se arrepende diante do teu pai, ele fala com você, você entende. Ninguém precisa ficar querendo te convencer, porque quem nos convence é o próprio Espírito Santo de Deus que habita em nós. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Pessoal, eu saio do Brasil. O ano passado eu fiquei 62 dias fora do Brasil. Eu, o Senhor e a equipe de anjos que Ele designou para estar me acompanhando. Os testemunhos que eu tenho, você sair para você fazer a obra fora do Brasil, se aqui está complicado, fora do Brasil, é muito mais complicado ainda. Então, os testemunhos que eu tenho, coisas assim que acontecem. Então, assim, é isso, essa verdade, essa realidade que eu quero passar por você, para você. Então, quando você encontra essa identidade de filha do Deus Altíssimo, eu vou te falar uma coisa, não existe capeta que vai te abater. Não existe nada nesse mundo que vai te abater. Não existe, não existe. Sabe por quê? Porque aí você encontra a sua verdadeira raiz. Você encontra a sua verdadeira raiz. E nós nascemos, se você não está governando de alguma forma, se você não está liderando de alguma forma, se você não está recebendo as bênçãos que o Senhor promete na palavra, para você tem alguma coisa de errado. E você precisa sair desse lugar. Só que tem um detalhe. Satanás ele vai fazer de tudo para que você não seja curado e liberto. Por quê? Porque a cura e a libertação, ela destrava todas as áreas da sua vida. Porém, para isso, precisa quebrar as raízes de orgulho. Porque não é fácil. Pastora, você não sabe o que meu pai fez comigo. Pessoal, as histórias que eu ouço, eu sempre acho que eu não vou escutar uma história pior. E a gente já sempre acaba escutando uma história pior. Só que a Bíblia fala em Malaquias que os filhos se converteriam aos pais e os pais se converteriam aos filhos. Então, quando você exerce misericórdia com aquele que era para ter feito tudo isso e não fez, sabe o que vai acontecer? Você pode ter certeza que através da tua atitude, ele vai se converter. Pode até ser que ele não se converta num primeiro momento, mas o Espírito Santo de Deus vai trabalhar. Vai trabalhar. Por quê? Porque quem nos convence de todas as coisas é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Então Deus vai agir. Deus vai agir. Então, eu não sei qual que é a sua história. Eu não sei. Mas a única coisa que eu sei é que se você tiver uma raizinha ali, uma perninha te prendendo, isso vai ser uma alavanca, vai ser um freio de mão para impedir que você avance. E nós não temos mais tempo para perder. A igreja não tem mais tempo a perder com mimimi, com umas coisas desse tipo. É tempo de crescer. É tempo de avançar. Está vindo um grande avivamento. E o que acontece? Se você não tiver... E olha só, o que vai acontecer quando esse povo receber esse grande avivamento? Eles vão precisar de gente cuidando. Porque senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nos avivamentos passados. O que aconteceu com o avivamento da Rua Azusa? O que aconteceu com o avivamento do Canadá? O que aconteceu com o avivamento da cidade de Gales? Do país de Gales? O que aconteceu? Esfria, porque não tem gente capacitada para cuidar dessas vidas. Nós precisamos estar prontos e preparados para cuidar. Para cuidar. Você nasceu para ser líder, você nasceu para liderar.
Você nasceu para dominar. Você está dominando. Tem gente que não está dominando nem tua casa. Como é que vai reinar? Como é que vai coordenar? Como é que vai cuidar do outro? Se não tá exercendo autoridade dentro de casa, é a mulher que está mandando o marido. Os princípios estão todos distorcidos. Não tem como. Não tem como. Deus trabalha em cima de princípio. Princípio quebrado é o próprio princípio que te quebra. É a palavra de Deus. A maioria das igrejas não conhece nem os princípios. Por quê? Porque é uma igreja pautada só em palavra de salvação. Entendeu? Então é isso. Então você precisa quebrar o seu orgulho. Você precisa quebrar o seu orgulho. Você precisa parar de mimir e liberar perdão para o pai. Liberar perdão para a mãe, se for o caso. Fazer o caminho de volta. A nossa parte, a parte que cabe a nós, Deus não vai fazer. Deus, para de ser religioso. Deus não vai fazer. É você chegar diante do seu pai, falar, pai, olhar nos olhos dele e falar, pai, o que o senhor fez me magoou muito sim. Não seja hipócrita não, fala a verdade. Porque ele sabe. Porque você pode ter certeza que o Satanás está trabalhando em você e está trabalhando nele, trazendo culpa, fazendo ele lembrar todo dia do que ele fez. Você acha que ele não sabe? Você acha que ele não está lembrando? Satanás não deixa esquecer. Então, chega para o teu pai. Pai, eu quero conversar com o Senhor. O que o Senhor fez assim, feriu muito. Mas eu quero te dizer que o Senhor foi a pessoa que Deus escolheu para ser o meu pai aqui nessa terra. Independente do que aconteceu, eu quero te dizer que eu te perdoo. Eu quero te dizer que eu quero te honrar, independente de qualquer coisa. Eu quero te honrar. Eu te amo, porque se o Senhor não tivesse, porque foi o Senhor responsável por ter me trazido a vida, porque o espermatozoide era dele. Deus tem que usar alguém aqui nessa terra para que haja o contexto natural. Nós somos espirituais, mas nós também somos naturais. Então, faça isso. Faça isso e você vai ver o que vai acontecer na tua vida, o destravar que vai ser na sua vida. E honra o seu pai, abençoa ele, ama ele. Porque normalmente o pai que não dá conta de cumprir exercer os papéis que lhe foi, né, que o próprio Senhor designou para ele, é porque também muitas vezes já é uma pessoa que vem ferida. Já é uma pessoa ferida. Então, tenha compaixão, olhe para a história dele também. Olha para a história dele também. O Senhor te deu uma oportunidade. Por que você não vai ter compaixão do outro? Por que você não vai ter compaixão? Por que você vai ficar ruminando isso o tempo inteiro, perdendo tempo? Perdendo tempo. Então, isso é muito necessário. Isso é muito necessário. É muito necessário. Então, eu quero te dizer que eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar, o Senhor vai trazer muitas memórias, muitas memórias, muitas memórias. E você, pastora, uma pergunta que muitas pessoas me fazem, pastora, e se o meu pai já não está mais aqui? Você vai liberar o perdão para ele de todo o seu coração e você vai falar isso para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu libero o perdão para o meu pai. Pai, em nome de Jesus, eu não dei conta, eu não consegui fazer isso em vida, mas hoje eu estou aqui. E eu libero o perdão para ele. Porque hoje eu reconheço que, na verdade, quem estava usando ele era o próprio inimigo. Mas eu quero sair desse lugar, Pai. Senhor, recebe meu perdão. Recebe meu perdão, porque eu libero perdão para o meu pai por isso, por aquilo. E resolve isso. Resolve isso. Isso é algo libertador. É algo libertador. Inclusive, você peça então também, depois que você fizer o caminho de volta com ele, caso ele esteja vivo, você pede para ele te abençoar. Pede para ele te abençoar. Ainda que ele não tenha o seu entendimento. Ele não precisa ter o entendimento. Já foi designado por Deus. Fala, Pai, me abençoa. Me abençoa. Quantas vezes
Eu faço, às vezes, agora eu já parei, já fiz muitas vezes. Pai, me abençoa. Pai, me abençoa. Ele não sabe. Eu falo, pai, eu te ensino. Eu pego a mão dele e ele fica feliz. Ele fica feliz. É bênção. Por quê? Porque eu estou dando a honra para ele. Eu estou falando para ele, pai, eu reconheço, para ele, no entendimento dele, né? Ele está entendendo que eu estou honrando ele, que eu estou fazendo questão dele. Isso é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Então, honra o seu pai, porque quando você honra o seu pai aqui da terra, você está honrando o Pai Celestial. Sabe por quê? Aqui, o mundo natural é reflexo, é espelho do mundo espiritual. Primeiro as coisas acontecem lá, para depois refletir aqui. Então, não aceita mais que as suas bênçãos estejam retidas por conta disso. Em nome de Jesus, não aceita, quebra esse orgulho. Sabe por quê? Enquanto o orgulho ele fica operando na vida da pessoa, ela não consegue acessar o espírito da humildade, que é o espírito que opera em Jesus. E tem gente que passa a vida inteira ali, por conta de uma coisa tão boba. Então, faça isso. Faça isso. E se você tem problema com a sua mãe, também faça a mesma coisa. Resolva. Resolva as suas pendências espirituais. Resolva as suas pendências espirituais. Pastora, mas acontece que você não tem ideia quanto que eles são usados por Satanás, que não sei o quê. Eu ouço tanto isso. Peça sabedoria para o Senhor. Peça sabedoria para o Senhor. Peça sabedoria para o Senhor. Ame, ame, ame. Os ame. Ore por eles. Amém?